A melhor coisa de trabalhar com a internet são os comentários. Quer saber alguns dos comentários que vocês mandam pra mim? Então acompanhe esse vídeo. Olá, konbanitiwa desbravadores! Meu nome é Anderson Tavares e bem-vindos ao Desbravando o Japão. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, contar um pouquinho da minha história. Eu fiz projetos mecânicos, uma coisa que não tem nada a ver com comunicação. E no Brasil eu fazia basicamente isso. Dedicava meu tempo a trabalhar integral nessa empresa, estudar à noite na faculdade e nos finais de semana eu dedicava um pouquinho de tempo para fazer caridade. Mas eu saí desse emprego numa sexta-feira. No sábado eu terminei de arrumar minhas malas e vim para o Japão no domingo. Então não é que eu saí do Brasil porque eu estava numa situação muito difícil. Na verdade a gente tinha um plano de conhecer o Japão e aprender aqui. Chegando aqui no Japão, a gente chegou no dia 17 de maio de 2016. No mês de junho eu criei o canal, esse canal aqui Desbravando o Japão, né? Na verdade eu dei o nome pro canal, quem criou foi a Dona Bárbara, né? E ela vai até me ajudar hoje nos comentários. E criando o canal eu vi que fazer vídeo não é tão simples assim, tem muita coisa por trás. Dentre elas, né, um dia eu consegui um trabalho numa das mídias aqui do Japão, né, para brasileiros. E eu trabalhei por 2 anos nessa empresa, de 2017 até 2019. Lá eu fiz muita coisa, trabalhando com o YouTube e com o Facebook. Mas o Facebook aqui no Japão é impressionante, cara. Se você for ler diariamente comentários das páginas, assim, surge cada comentário incrível. E hoje eu vou mostrar um pouquinho do que eu venho enfrentando agora com todo dia, né? Porque eu saí de uma mídia, mas eu criei outra, com a ajuda de muita gente. Está sendo muito interessante fazer esse trabalho, escrever, só que eu tô aprendendo, tá? E hoje eu quero ler alguns desses comentários que eles estão ajudando bastante. Nem sempre, mas estão ajudando bastante. Então a Dona Bárbara vai ler os comentários pra mim. Vamos lá, Dona Bárbara, leia pra mim os comentários. Eu vou ler exatamente o que tá escrito, hein? Tá bom. Sou dessas. Seja dessas. Pra que lembrar de coisas ruins? Por isso o mundo é assim, só lembrando de coisas ruins e passando de geração a geração, em vez de educarmos o futuro com coisas e pensamentos bons. Um comentário muito interessante, né, Dona Luna? Mas história é assim, ela serve pra gente moldar o futuro. A gente não pode, infelizmente, a gente não pega só os bons exemplos, né? Interessante que nesse comentário outra pessoa comentou embaixo, assim: registros históricos como esse existem para que no futuro não voltemos a repetir tais atrocidades. É a função da história. Nem sempre eu preciso responder os comentários são respondidos por 2 pessoas. Volta para o Brasil, seu ingrato. Tá tentando culpar a geração atual pelo que fizeram seus antepassados. No mínimo você não passa de um imbecil. Esse tipo de comentário sempre tem. Volta pro Brasil. Eu fiz um vídeo falando sobre voltar pro Brasil e as falácias que a gente solta no meio do caminho. É bem interessante esse tipo de comentário. Acho incrível o pessoal contar um pouco de história e ainda acharem ruim. Isso aconteceu, é fato. Tem gente que conhece um pouco da história, né? Nesse caso, é uma história assim bem obscura que o Japão está tentando voltar a falar sobre ela. Foi um dos motivos do ano passado que a Coreia do Sul estava evitando comprar produtos japoneses. Deu um reflexo muito grande. Tá contando história criadas pelos vencedores. Por que não contam também dos crimes de guerras praticadas durante e depois da guerra pelos vencedores? Ou você acha que não houve crimes após a invasão por parte dos vencedores? Apesar de parecer confuso, o comentário é mais ou menos assim. Você tá contando a história da Coreia e da China. Esse artigo é interessante para quem leu, porque fala que os americanos também conduziram esses bordéis. Então, dá uma lida antes de fazer um comentário. História desvirtuada que não conta que a máfia coreana que recrutavam e administravam esses bordéis. Eu acho que não ficou muito claro sobre esse tema. Se a gente para pra ler esse assunto, a gente vê o número de pessoas que foram colocadas para trabalhar nessas funções. Você falar que existem prostitutas dentro de bordéis é fato. Agora, você não pode chamar de prostitutas as pessoas que foram sequestradas para trabalhar lá. Inclusive, eu deixei 2 relatos de 2 coreanas que foram sequestradas para trabalhar nesses bordéis. 7 províncias entram hoje em estado de emergência e permanecerão um mês no Japão. Beleza, essa notícia, o título estava errado. Eu tenho pouco tempo para trabalhar com os artigos, né? E eu dependo de pessoas corrigirem. E quando não consigo corrigir, vocês me corrigem no comentário. Tá certo, tá errado, vamos corrigir. Isso é modo fantasioso de dar uma notícia para colocar pânico. A fonte da notícia é a NDK. Pareceu na Globo Lixo. Assim, eu uso notícias das mídias japonesas. Eu não posso trocar totalmente o título de uma notícia e falar uma outra coisa, né? Então eu
se você consultar as fontes, sempre tem de onde saiu a notícia. Finalmente os comunas conseguiram penetrar no Japão. Vai começar a histeria. Novamente a fonte é a NDK, né? Então a NDK é comunista. Vamos lá. Nossa, olha isso aqui. Você respondeu ainda a pessoa. Precisavam de algum argumento chulo para justificar o anúncio. Falar sobre o tamanho da importância de um argumento para colocar um país, nesse caso, nessa época, era 7 províncias que estavam em estado de emergência. Como argumento chulo, julgando, né, as ações do primeiro-ministro Shinzo Abe, é julgar que ele não sabe o que está fazendo. Né? Nossa, tem uma pessoa bem nervosinha aqui. Tem. Sem educação. Tem. Quem posta pi deve comer ou então colocar uma venda nos olhos, seu ordinário. O que eu posso dizer? Quando a pessoa fala palavrão, perde um pouquinho a necessidade de a gente responder, né? Palavrão, 400 mil, acabou o Japão. KKKKKK. Quem divulga uma matéria dessas não tem noção alguma de superar o senso do ridículo. Mesmo como especulação, só a cultura dele já daria conta de tudo. Prevenção. Uma coisa bem interessante desse ponto é que, falando em 400 mil mortes, parece uma coisa absurda, né? Mas 35 milhões de pessoas no Japão têm mais de 65 anos. Interessante falar também que, né, previsões estatísticas se baseiam em dados matemáticos e não astrológicos ou esotéricos. Aqui não tem essa não, no Japão as TV não são igual a Globo, só cria o caos na população e você sempre postando que não tem nada a ver. Seja mais útil, poste sobre precaução, porque tudo que você posta não vai mudar nada. Eu só traduzi a notícia, né? É da NDK. Então a NDK estaria fazendo caos. Gente, mas é tão simples, é só não ler e não comentar. Espera um pouco, o mundo estava em guerra. E muitos que vieram para o Brasil eram militares e obrigavam os civis a trabalhar e enviavam dinheiro para o Japão. Vai estudar primeiro. Um comentário bem interessante também, porque eu escrevi esse artigo e recebi nada mais, nada menos que a ajuda da escritora do livro. Ela mandou para mim um ponto do livro que eu adicionei no artigo. Essa pergunta é bem interessante porque eu baseei o artigo relacionado a livros de pessoas que não eram militares, né? E, infelizmente eu não consegui encontrar nenhuma pessoa que era japonês vindo para o Brasil militar, né? Mas se você achar, deixa aí nos comentários que a gente vai procurar ler também. Finalmente alguém tocou na ferida. Batian sofreu muito, ela conta cada detalhe. Nunca esquece da vez que o policial bateu nela na rua por estar cantando em japonês. Até tem uma pessoa falando assim, ó, eu moro no Paraná, nunca ouvi falar sobre isso. Por isso é importante a gente publicar esse tipo de artigo, porque quem nunca ouviu falar tem uma noção. Quem passou por isso são descendentes que já têm uma certa idade e talvez prefiram esquecer o que aconteceu, não é mesmo? Me lembro, nós éramos pequenos, a escola ficava a 10 quilômetros. Só íamos em grupo, num total de 12. Se não apanhava no meio do caminho. Todos formamos engenheiros e médicos, etc. Quando a gente ouve falar uma história, é bem diferente de quando a gente passa por uma história. É bem interessante trazer para pessoas que nunca tiveram contato, que às vezes só estão ali vendo uma coisa porque tem uma afinidade com o tema Japão, né? E às vezes não conhece a história. Por isso que é bom falar de história, por isso que é bom fazer artigos, trazer algumas notícias que não são assim tão comentadas. Inclusive, quando eu escrevi esse artigo da Ninja Kangiri, muitas pessoas comentaram sobre a Coreia do Sul e a China sofrerem na mão do Japão. E por isso, agora eu escrevi esse artigo sobre as mulheres de conforto militar. Além do que, saiu uma notícia falando que o Japão adicionou o termo militar nesse ponto da história. Agradeço todo mundo que assistiu o vídeo de hoje. Continue deixando seu comentário, a gente lê. Eu tento responder o máximo que dá, né? Mas quando eu não consigo, eu posso trazer vídeos, se vocês gostarem desse tipo de formato, tá certo? Luna, então, domo arigatou gozaimasu para a Valeu! Tchau pra todos os haters!